Amém, glória a Deus. Tá sobrando o microfone aqui, galera. Meu nome é Daniele, né? Acho que todas me conhecem. Vou ficar vendo esses celulares aí, eu vou começar a tremer aqui. Mas amém, Deus sabe todas as coisas. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas 15, a partir do versículo 11. É muito interessante porque eu e Vivi procurávamos algumas pessoas, a gente sempre está atrás de pessoas para vir aqui trazer a palavra para vocês. E ninguém respondia, ninguém nada, sabe? Ficava só no cri-cri dos grilinhos, assim. Aí Deus estava me incomodando, assim, né? Você está esperando o quê? Você fala, eis-me aqui e não vai? Falei, ai Deus, você não tem certeza? Falei, então tá. Eu falei para Vivi, então eu vou. Mas eu quero confirmação, Senhor, me dá sinais. Fiz igual o Gideão, eu não coloquei a lã, mas comecei a pedir. E desde que eu falei, preciso de sinais, se vocês prestarem atenção no texto, ele já foi lido aqui domingo retrasado, o pastor trouxe uma palavra sobre Lucas 15. E várias outras pessoas que passaram aqui pela igreja foram falando várias sementinhas, assim. Eu falava, gente, esse menino, acho que está dentro dos meus pensamentos. Mas era Deus me mostrando, ó, vai nesse caminho mesmo, é por aí, né? Hoje é por aí, amém? Então, todos abriram, Lucas 15, a partir do 11. Disse mais. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este respondeu-lhe, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Amém. Bom, para eu poder entrar, né, nessa palavra, eu gostaria de contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu juro que é pequenininho. Eu sou a filha caçula de 3 irmãos, um irmão mais velho, a minha irmã do meio e eu a caçula.
Quando eu tinha 3 anos, os meus pais se separaram e eu fiquei morando só com a minha mãe e com os meus irmãos. E a partir daí, minha mãe precisou desesperadamente começar a trabalhar para conseguir sustentar a casa, né? Então, nesse período, eu morei com uma tia minha. Eu tinha 5 anos, mais ou menos, quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Ela ia na igreja, ela era evangélica, então eu morei com ela 1 ano e meio, mais ou menos. E foi nesse período que eu recebi Jesus. Aí o meu irmão mais velho, ele faleceu. E depois eu fui morar com a minha avó. E daí eu passei um tempo também morando com a minha avó, acho que uns 2 anos, mais ou menos. E assim, depois voltei a morar com a minha mãe, depois que, acho que eu já tinha uns 7 anos, eu acho, voltei a morar com ela. E então, passei a viver ela, minha irmã e eu. Nós 3, sempre. E a minha mãe sempre fora de casa, sempre trabalhando muito, muito para poder suprir todas as coisas dentro de casa, né? Eu tive uma adolescência, assim, razoavelmente tranquila. Né? Foram situações difíceis, né? Mas eu posso dizer que eu fui muito feliz, assim, tanto na minha infância, mesmo afastada um pouco da minha mãe por um tempo, quanto na minha adolescência, juventude. E quando eu tinha 21 anos, eu me converti de verdade, né? Porque com 5 anos eu recebi Jesus, mas criança, né? Se você não permanece, ninguém ia, né? Minha mãe, muito menos. Então, com 21 anos, eu entreguei realmente a minha vida a Cristo. Daí, de lá para cá, só festa e alegria, né? Fiquei muito feliz de ter um pai. Fiquei feliz demais por ter recebido, assim, essa promessa realmente de um pai. E os anos se passaram, eu namorei, eu noivei, eu casei, eu tenho 2 filhos, o Daniel e a Isabelle. Há 4 anos eu moro aqui em Arujá, né? Então, assim, né, todas nós temos uma história, né? Às vezes é uma história sempre legal, sempre feliz, mas às vezes é uma história que ela tem alguns parênteses que nos machucaram um pouco, não é mesmo? E essa narrativa aqui de Lucas, realmente ela nos faz pensar, né, de como a vida ela transcorre, assim, né? Aqui nessa narrativa de Lucas 15, ele vai falar, tem 2 situações, outras 2 situações no começo do capítulo, de alegria ao se encontrar aquilo que estava perdido, né? Tanto a dracma quanto a ovelha. O que eu acho interessante nessa passagem aqui de Lucas 15 é que o filho mais novo, ele não havia entendido o seu papel de filho, né? Ele exigiu uma herança antecipada e viveu para agradar a si mesmo. Mas quando ele passou por uma grande dificuldade, ele conseguiu lembrar de quem? Do seu pai, né? Mas não havia relacionamento entre eles, porque ele desejou ser o quê? Um empregado. Se houvesse relacionamento entre eles, ele não ia desejar ser um empregado. Ele saberia que mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo feito isso, né, que só se pedia a herança, diz o costume hebreu, que quando se pedia a herança antecipada, era porque você estava desejando a morte do seu pai. Então, ele não havia esse relacionamento com ele, né? Quando a gente vê que ele desejou ser um empregado do seu pai. Ele já não se via como filho, né? Porque quando o filho também não se sente amado, ele acaba rejeitando o seu pai, né? Então, vamos lá. Eu digo isso porque, assim, às vezes, nessa fase que o meu irmão mais velho morreu, ele tinha 9 anos e eu ia fazer 6. Então, já tem um tempão. E eu lembro que uma vez eu fui dar boa noite para minha mãe e ela estava, assim, ainda muito comovida com toda a situação e ela pegou e falou assim para mim, né? Eu falei, mãe, boa noite. E a gente tinha o costume de pedir a bênção. Daí ela pegou e falou assim para mim, o seu irmão sempre falava boa noite e pedia a bênção. Eu tinha 5 anos. O que a pessoinha fez? Eu absorvi aquilo. Falei, então, meu irmão não está mais aqui, mas alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer o que ele fazia. Foi então que essas mentiras começaram a entrar na minha vida. Você tem que fazer para agradar.
E foi uma época assim que em tudo, hoje eu vejo isso, né? Quando eu era criança eu não conseguia perceber isso. E muito menos a minha mãe falou aquilo para me jogar um peso, para me jogar uma culpa. Não foi essa a intenção dela. Mas eu vivia assim, sempre, sempre, sempre. Então assim, eu tinha que ser legal para as pessoas gostarem de mim, né? Vocês estão entendendo? E quando eu me converti, isso não mudou. Porque as mentiras que Satanás joga na nossa mente, elas não fazem assim, elas não mudam assim quando a gente se converte. Nós precisamos entender quais são as mentiras e declarar as verdades de Cristo sobre as nossas vidas. Então, quando eu me converti, eu aceitei o meu Deus como meu Pai, mas eu continuava vivendo como órfã. Eu achava que eu tinha que fazer as coisas para agradá-lo. Eu achava que o domínio do pecado era eu que tinha que ir à frente. Então, muitas coisas assim eu fui na minha força. E eu lembro assim que quando eu ouvia mensagens sobre Lucas 15:11, começava a falar do filho pródigo e depois falava do filho mais novo. Aí muitas vezes os pregadores falavam, onde já se viu? O filho mais novo não entendia o papel de filho. E eu, sentada no banco, falava, como assim? Ele tem toda a razão. Ele sempre estava lá, o pai não fez nada por ele. E aquilo sempre me incomodou. Muitos e muitos anos. Gente, já faz mais ou menos quase 20 anos que eu sou convertida. Então, assim, por muitos anos, essa palavra de Lucas 15, ela me confrontava nesse sentido de eu achar que o filho mais velho tinha razão, naquilo que ele estava solicitando para o seu pai. E um dia o Espírito Santo falou para mim, você só vai entender a minha paternidade, você só vai entender a filiação o dia que você entender que esse menino não estava certo. Falei, meu Deus, quando isso vai acontecer? Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele nos governa, ele nos dirige. E isso aconteceu. Eu comecei a ler, comecei a entender que realmente ele não estava certo, né? Por que eu falei assim que eu continuava a viver como órfã? Ou como que é uma criança órfã? Quem que já teve a oportunidade de ir aqui numa casa-lar? Hoje chama casa-lar, né? Quando eu era criança era orfanato. E eu lembro que eu visitava o orfanato. Com essa minha tia, quando eu morei com ela, a gente enchia uma Kombi de doces, assim, um monte de coisas e presentes. E a gente ia nesse orfanato, lá no Paraná. E as crianças ficavam muito felizes de receber. Eu lembro que o refeitório era gigante, assim. Para mim era gigante, né? Porque para criança tudo é grande. E daí aquelas crianças todas lá felizes por ganhar aquilo. Todas aquelas crianças felizes por ter atenção. E hoje, né, como que é uma criança que já sabe que está para adoção, né? Ela, quando vem alguém, ela fica feliz, ela quer mostrar, ei, tipo, eu tô aqui, me leve, me adote, me tire desse lugar. É isso que uma criança quer, né? Então ela faz as coisas para que ela consiga a atenção. E quem é órfão age dessa forma. E tem um filme. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de assistir, deve ter no YouTube, eu não procurei. Chama-se O Contador de Histórias. É um filme brasileiro. Só que não dá para assistir com criança porque tem muito palavrão. Mas conta a história, é verídico essa história, esse filme. De uma criança que cresceu no Rio de Janeiro, em meio a todas aquelas calamidades, né? Eu acho que isso é na década de 70, se não me engano. E ele foi adotado, se não me engano, por uma pedagoga. E quando ele foi adotado por ela, ele fazia de tudo para ela não amar ele. De tudo. Teve um dia que ele trancou a banheira da casa e daí ele alagou a casa inteira dela, assim. E ele fazia de tudo, ele fugia, ela ia atrás dele. De tudo ele fazia para não amar. Aí um dia ela chegou para ele e falou assim, quando é que você vai entender que eu te amo, independente do que você faça? Daí, a vida dele realmente foi transformada. Ele entendeu que ele não precisava fazer. Ele não precisava mais agir como órfão. Ele não precisava mais chamar a atenção de ninguém. Ele já tinha sido adotado por ela. E é isso que nós precisamos realmente entender, né? E por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso justamente para que a gente possa entender que às vezes a ficha ela demora um pouquinho para cair, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre o irmão mais velho. Por que será que ele agia daquela forma? Né? Ele, por muito fazer, ele achou que ele teria o quê? O reconhecimento
do seu pai, né? O texto aqui até fala, né? Sempre fiz tudo o que você me mandou, né? Ele fala. E não é assim que serve, né? Ele, no versículo 29, ele fala: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Há tantos anos te sirvo. Gente, era pai. Como assim há tantos anos te sirvo? Não é dessa forma que nós temos que ter um relacionamento com Deus, né? Então ele sempre fazia as coisas para ter o quê? Um reconhecimento desse pai. Então ele trabalhava para ter o amor do pai. E isso era por obrigação. Ele não fazia aquilo por vamos prosperar, vamos fazer nossa herança crescer. Não, ele fazia aquilo por obrigação. E ele se comparava com quem? Com o seu irmão. Ele se comparou. Há tantos anos estou aqui, mas esse seu filho que foi para lá e fez isso e fez aquilo, você vem e dá tudo para ele. Então ele está o quê? Se comparando. Ele não tinha liberdade dentro da sua própria casa, porque ele achava que ele vivia numa prisão. Porque se ele tivesse liberdade, ele podia chamar os amigos, quem ele quisesse para ir lá e fazer um churrasquinho, né? Bem gostoso. Mas ele não fazia isso. E ele ficou o quê? Irado. Porque ele era egoísta. Simples assim. Então, nós às vezes precisamos o quê? Desconstruir as coisas para que essas verdades da palavra de Deus, elas possam ser incutidas em nós. Pensa que foi fácil para mim eu reconhecer essas características aqui do irmão mais velho na minha vida? Não é fácil. O que nós precisamos ser vulneráveis? Nós precisamos realmente estar abertos e permitir o quê? Que Deus fale, você está agindo assim, assim, assim. Você está querendo reconhecimento, você está fazendo por obrigação, você fica comparando, você se sente presa e você é egoísta. Não é legal ouvir isso de ninguém, muito menos do seu pai, que conhece o seu coração. Não é mesmo? Então, eu já falei do meu testemunho, né, com relação que o meu pensamento só iria mudar quando eu entendesse a questão da filiação. Mas essas características do filho mais velho, eu tinha, porque realmente eu não conseguia virar essa chave sozinha. E eu vou te dizer que se nessa noite você tem qualquer uma dessas características aqui, você não precisa ter vergonha. Mas você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. E isso é você quem dá. Essa autorização é você quem dá. Não é mesmo? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. E aquilo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Então, se você não desligar essas características ruins do irmão mais velho, elas não serão desligadas no céu. E você vai continuar vivendo uma vida que às vezes você pensa, por que as coisas não acontecem? Por que eu faço isso e nada acontece? Por que eu estou na igreja sábado, domingo e feriado e as coisas não acontecem? Porque você está se colocando como órfão, enquanto você deveria estar se colocando como filha. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui ainda? Amém. Então, eu vou falar um pouquinho dessas características, né? Nós precisamos realmente viver como filhas. Deus nos reconhece como filhas. Em Romanos 8, 14 e 15 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai quer dizer papai. Abba Pai é um termo carinhoso, que quando você chega para o seu pai e fala, papai querido. Eu posso falar isso e eu fico feliz do meu coração hoje ser um coração bem limpo e transformado com relação ao meu pai biológico. Porque antes eu não podia nem pensar em falar essa palavra, pai. Quantas vezes eu cresci ouvindo as crianças falarem, ela não tem pai. Da minha família mesmo, né? Primo é uma bênção. Eles falavam assim, quando chegava na rodinha de amigas, assim, essa é minha prima, sabia que ela não tem pai? Que delícia, né? Poder ouvir isso. Então vocês pensem quando me falaram que Deus era meu pai. Quando me falaram que eu tinha acesso a Ele. Quando me falaram que eu podia todas as coisas nele. Para mim foi libertador.
Glória a Deus. Então Deus nos reconhece como filhas. O reconhecimento que nós precisamos já existe, está nele. Ele nos reconhece como filhas. Nosso Pai nos ama incondicionalmente. Ele ama a cada uma aqui do jeito dele. Esses tempos, ano passado, meu pai passou do Rio de Janeiro e resolveu passar na minha casa. Me mandou mensagem, falou: eu quero ver você. E a gente se vê de vez em quando, né? Para vocês ficarem sabendo. E há um tempo atrás, do ano passado mesmo, algumas questões da minha vida, rejeição era uma coisa muito evidente. Então, começou a brotar de novo, assim, em mim, profundamente. Eu falei: Deus, de novo? Eu não aceito isso. Eu não posso mais com isso. Eu não tenho mais estrutura para esse tipo de coisa. Já passei da idade. Mas, e Deus começou a tratar na minha vida. Daí, quando meu pai falou que vinha, eu falei: amém, já sarei de novo, né? Pode vir. Aí ele passou na minha casa, assim, e eu ficava com aquele pensamento, falo: cara, ele não ama. Olha o jeito dele, ele não me liga, ele não me manda mensagem. Gente, ele não ama mesmo. Acho que ele sabe que é pai, mas ele não ama, tá? Ponto final. Aí ele estava sentado no sofá com as crianças, daí ele abriu o celular, né? Criança quase nem gosta de celular. Daí ele começou a mostrar umas fotos. Olha aqui, vem aqui ver, tal, as fotos. Daí as crianças vendo. E daí eu dei uma espichadinha assim de olho. Eu comecei a ver que tinham inúmeras fotos minhas, da minha irmã, da minha família, no celular dele. Fotos que ele pegou do perfil público, porque ele já tinha feito algumas coisas, eu já tinha bloqueado ele. Só deixei o público para ele. Então, eu falei: Deus, o que é isso? Aí Deus falou para mim assim: ele te ama sim, do jeito dele, Daniele, do jeito dele. Eu falei: glória a Deus, fiquei super feliz, né? Aí o que eu quero dizer para você hoje, que Deus ama você sim. Ele te ama muito, incondicionalmente, mas Ele te ama do jeito dele. E sabe qual que é o jeito dele? O jeito dele é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor de entregar o próprio Filho por quem? Por você, por mim. É esse amor que Deus tem por nós. Glória a Deus. Então, Ele te ama quando você ainda era sem forma, como diz o Salmo 139. Ele te ama quando você nem existia. Ele te ama antes da criação do mundo. Isso está escrito em Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Vocês acham que Jesus foi uma segunda opção? Vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança. E, meu Deus, o homem pecou e agora o que faremos? Precisamos de alguém. Vamos enviar Jesus. Não. Ele já sabia de tudo, ele sabia que o homem ia pecar, ele já sabia. Então, quando eles decidiram criar o mundo, nós vamos alguém vai ter que ir lá. Alguém vai ter que resgatar eles como filhos, porque Deus sempre quis que fôssemos filhos. Vocês estão entendendo? Então, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Outra questão, nós não precisamos nos comparar com ninguém. Não precisa nos comparar, né? Em Romanos 12 diz que o corpo tem muitos membros e cada membro tem o quê? A sua função, não é mesmo? Então não tem que ter comparação nenhuma com fulana, com ciclana. Que sejamos nós mesmos, que sejamos capazes de poder chegar na igreja de cabelo molhado mesmo, só dando uma batidinha. Seja você mesmo, você não tem que se comparar com ninguém. Meu Deus, eu tenho que fazer uma escova porque lá na igreja todo mundo faz escova. Gente, não precisa. Se você não se sente bem, não precisa. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você é filha. Os filhos não são iguais. Quem tem filho aqui sabe. Os filhos são diferentes uns dos outros. E é assim que Ele nos fez. É assim que Ele nos escolheu. Amém? Então, que nós sejamos como o corpo de Cristo, né? Que possamos sempre nos alegrar juntas e chorar juntas, né? Nós temos o quê? Que impulsionarmos umas às outras. Essa é a nossa função no corpo de Cristo, nos impulsionarmos umas às outras, né? Que nós não sejamos como os irmãos de Davi, que quando ele chegou lá, todo entusiasmado, não, eu vou derrotar, quem que é esse circunciso que está falando aqui de Deus? Davi,
Recolha-se a sua insignificância. O que você está fazendo aqui? O que você foi fazer lá e deixou aquelas ovelhas com quem? Não, que não sejamos como os irmãos de Davi. Que sejamos pessoas que impulsionam. Isso mesmo, vai lá, Davi. Sei que você consegue. Que sejamos assim. Amém? E a outra coisa que eu preciso muito dizer para você. Seja livre. Viva em liberdade. Não se sinta presa. Tenha liberdade com seu pai. Gente, isso é muito sério. O filho de vocês tem liberdade na casa de vocês? Claro que a gente tem certas restrições, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Senão também está com fogo na casa. Mas, de certa maneira, os filhos têm liberdade, sim. E é isso que Deus quer de nós. Quando eu morei, o período que eu morei com a minha avó, eu não a culpo, né? Ela foi assim e eu sempre amei muito ela. Eu tinha que pedir para abrir a geladeira. Então, se eu quisesse alguma coisa que estava lá dentro, eu tinha que pedir para abrir. Vó, posso abrir a geladeira para pegar não sei o quê? Pode. Claro que ela sempre deixava. Mas tinha que ter essa autorização. Isso não é liberdade. Hoje a minha filha abre a geladeira 1000 vezes por dia. Eu falo, fecha a geladeira, Isabelle. Que coisa? Não tem nada para você aí dentro. Toda hora. Aí, assim, às vezes eu fico pensando, gente, que diferença, né? E aí eu tenho que tomar cuidado, porque quando ela vai na casa dos outros, ela acha que ela pode também, né? Daí ela já quer abrir a geladeira na casa dos outros. Então, se um dia eu for na sua casa e a minha filha abrir a geladeira, vocês me desculpem. Já vou pedir desculpa antecipada, tá? Você precisa viver em liberdade, né? Qual é o seu relacionamento com o seu pai? Qual é o seu relacionamento com o seu Abba Pai, seu paizinho querido? Efésios 5 nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Em Romanos, no texto anterior que nós lemos, também fala de escravidão. É porque Deus não quer servos. Deus quer filhos. Foi para isso que Jesus veio. Não é para você ser servo. Entendeu? Amém. Eu tenho um sonho, sabe? Toda vez que eu estou aqui no louvor, toda vez que tem alguém aqui pregando. Normalmente eu não consigo ficar sempre. O culto de terça para mim é sempre mais especial, digamos, porque a minha filha não está comigo. Não que ela seja um atrapalho, mas ela me solicita bastante. Então, assim, quando eu estou aqui no culto de domingo, toda hora, às vezes ela foge da salinha, vem para mim. Então, assim, a minha atenção fica muito dividida. Não consigo estar 100%, né? Mas quando eu consigo, nos momentos que eu consigo, eu tento dar o meu melhor. Eu tento ficar livre, sabe? Eu vou falar pra vocês que às vezes eu tenho vontade de dançar, mas aí eu tenho medo de escandalizar a igreja. Aí eu não danço, tá? Então, mas eu danço em casa, entenderam? Eu coloco o louvor lá e danço mesmo, sem vergonha. Então, o meu sonho é ver aqui pessoas chorando, pessoas rindo no Espírito Santo, pessoas podendo ser quebrantadas sem pensar, meu Deus, o que vão pensar de mim? Nós não temos que ter isso, meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, eu estou na casa do meu pai, dá licença. Eu vou me comportar como eu posso abrir a geladeira, dá licença, entendeu? Então, esse é o meu sonho. Às vezes eu fico falando, Deus, vai, age mesmo, Senhor. Quebranta mesmo, Senhor. Porque é disso que nós precisamos, é isso que o Senhor quer. Ele quer ver você solta, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você alegre. É esse. Tem umas que conseguem adorar mais quietinho, não levantam nem a mão, tal, mas eu já tenho que esticar. Sabe, é isso, esticar a mão, adorar sem precisar pedir. Irmãos, levantem a mão. Isso é mecânico, irmãos, levantem a mão. Não é? Mas eu entendo, porque eu já ministrei louvor também, eu sempre falava, irmãos, levantem a mão, entendeu? Então, assim, não, tem que ser natural, entendeu? Você tem que estar ali, você e Deus, você e papai, e pronto, acabou-se, entendeu? Não importa o que vão pensar. Quando eu ia na igreja católica, os louvores lá da igreja também falavam ao meu coração. Porque é a palavra de Deus, quando é a palavra de Deus, fala ao coração. E eu lembro que eu me quebrantava muito, assim, eu chorava. E as pessoas olhavam assim para mim. Nossa, deve ser a pecadora, né? Sabe, era um olhar de recriminação, assim, tipo, fuzilando, assim, tipo, né, se controle, né, tenha respeito, você está na casa do seu pai, entendeu? E não é assim que Deus quer. Deus nos quer livres, né? Deus quer realmente que você seja extravagante. Deus quer que você seja vulnerável na presença dEle, porque Ele quer falar com você. Então é isso que Ele deseja realmente. Vou contar aqui para vocês um testemunho.
Porque se a gente tem que falar da vida da gente, né? Então, esses dias o celular estava ali num aplicativo de música e eu lá lavando o banheiro e tinha dito para a Isabelle, depois que a mamãe terminar de lavar o banheiro, você vai vir entrar aqui no baldinho, porque estava um calor, daí eu deixar ela um pouquinho lá brincando, né? Daí ela já foi lá no quarto, já arrancou toda a roupa e ficou andando, correndo pela casa sem roupa. Eu falei, a criança é bom, né? E eu terminando, dela vinha na porta, terminou, mamãe? Deu, não, ainda não. Aí ficou um silêncio, aí mudou a música do aplicativo, eu falei, Isabelle, o que você está fazendo? Tô mexendo aqui, mamãe. Aí ela mudou de música e começou aquela música instrumental, assim, daqueles porta-joias que tem aquela bailarina, sabe? Tem, assim. É uma música, daí eu falei, o que é isso? Daí eu fui lá ver, pra ver se era uma música de crente. Aí eu peguei. Eu não presto pra essas coisas, né? E a música era Se Eu Me Render, da Mariana Valadão. Eu nem tive a oportunidade de ouvir depois. Porque daí eu vi a música, daí eu falei, bom, ela colocou, deixa ela, né? E voltei lá pro banheiro. Aí eu dei uma sondadinha assim nela, ela tava assim com as mãozinhas levantadas, igual bailarina, com as duas mãozinhas, uma colada na outra, no pezinho assim, de pé, e ela tava rodando assim. Daí ela levantava a mão e ela ficava dançando, assim, tão livre, tão solta. E naquela hora Deus falou para mim, eu quero assim. Eu quero você assim. É assim que eu quero você. Eu falei, glória a Deus. Então assim, é nos pequenos detalhes que papai vai falar com você. Ele usa a vida do seu filho, ele usa até um bichinho de estimação, gente. Vocês não têm noção. Deus é lindo, ele usa todas as circunstâncias para falar conosco. Porque ele quer o quê? Ter relacionamento conosco. Ele não quer que simplesmente você fale, ai meu Deus, eu tenho que orar. Blá, 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 blá. Desmaia. Fica no seu período de quietude, que ele quer falar com você. Ele vai falar de várias maneiras. Ele pode falar com uma voz audível, ele pode falar com aquela sensação que você pensa, opa, isso veio de mim? Às vezes sim, mas eu acredito que na maioria das vezes não. Se você está buscando isso. Como diz a música, se nós pedimos pão, o Pai não vai nos dar pedra. Quanto mais se nós pedimos o Espírito Santo. Então, que realmente nós possamos buscar, que nós possamos nos render para Ele, né? Que nós possamos nos despir. Porque o que Jesus fez? Ele despiu da sua glória por nós. O que você pode se despir por Ele nessa noite? O que você pode se despir? O que Jesus veio fazer? Jesus, ele veio nos apresentar o Pai. Ele veio nos reconciliar com o Pai. Através dele nós temos livre acesso ao Pai. Em João 14 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem. Porque ele é a porta. Ele é o único e verdadeiro caminho que nós podemos nos achegar ao Pai. Amém? Por meio de Jesus nós podemos ter um Pai, um Abba Pai. Independente da idade, é Abba Pai sim, é papaizinho querido, né? Porque ele sempre vai te amar, o amor dele não muda, é imutável. Eu até coloquei esses dias no Instagram, quando eu estava grávida do Daniel, eu lembro assim que eu tinha uma vida assim mais próxima de Deus, tinha mais tempo, né? Me reclamava que não tinha tempo. E assim, eu lembro que eu falei uma vez para Deus, assim, eu falei, Pai, como que vai ficar? Agora eu tenho a impressão que eu vou deixar de ser filha e vou ser mãe. Vai ficar uma coisa meio confusa. Isso está meio confuso na minha cabeça. E daí Deus me levou para Isaías 40. Que ele fala que ele carrega no colo as ovelhinhas. E ele guia as que amamentam. Então nada muda. O relacionamento não muda. É só um amadurecimento. É só a forma como ele faz. Então ele vai continuar sempre fazendo da mesma forma. Esse amor incondicional que ele tem. Esse amor de pai. Tem um livro da Kim Phuc. Ela é aquela menina da Guerra do Vietnã, que aparece ela assim correndo. Não sei se alguns vão lembrar aqui. Que ela tá, né, sem roupa, correndo assim, pegando fogo. Eu li o livro dela e ela fala assim: entregaria 1000 corações a esse Jesus, caso os tivesse.
E quantas vezes a gente não está assim, explodindo assim de alegria, cheia do Espírito Santo, e fala, eu entregaria 1000 corações a esse Jesus. Às vezes o pastor fala, quem quer receber Jesus aqui? Dá vontade de vir correndo aqui. E dá vontade de receber Jesus 1000 vezes mesmo. Porque é isso não pode acabar. Tem que ser constante, tem que ser todos os dias na nossa vida, né? Porque Jesus diz que Ele não nos chama mais de servo em João 15. Eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E Deus, nosso Pai, Ele se agrada de falar os segredos para os seus filhos. Ele falava dos seus segredos para Abraão. Então Ele fica contente em poder compartilhar os segredos dele conosco, né? Nós já deixamos a vida de escravidão para trás. Tem uma mulher, ela é muito conhecida, eu acho que tem até um filme, se eu não me engano, dela. É uma americana abolicionista. Eu não sei o nome dela, porque eu não sou boa em inglês. Harriet Tubman, acho que é esse o nome dela. Ela escapou da escravidão, mas ela conseguiu resgatar, acho que mais de 70 famílias da escravidão. E ela tem uma frase que ela fala assim: se ouvir cães, continue. Se vir tochas na floresta, continue. Se ouvir gritos atrás de você, continue. Nunca pare, continue. Se você quer sentir o gosto da liberdade, continue. Ela sabia o que era ser livre. Você sabe o que é ser livre? Não precisa vocês me responderem. Mas é isso que Ele quer, que nós possamos correr incansavelmente. Eu quero, papai. Eu quero estar no colo dele. Eu quero poder descansar a minha cabeça nele. Eu preciso disso para a minha vida. Amém? Olha para vocês verem, né? Mãe de menino, né? Quando o Daniel está em casa, ele pede alguns filminhos, né? E Deus fala com a gente até nisso. Eu assisti o filme Homem de Aço. E como que foi a vida do Superman? O Superman, ele vivia perdido. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão perceber. Ele vivia perdido. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha vindo de um lugar diferente. Ele sabia que ele era adotado por aquela família. Mas ele somente descobriu o seu propósito quando ele encontrou o seu pai verdadeiro. Ele recebeu o quê do seu pai verdadeiro? Quando ele foi lá na nave e tal, ele recebeu do seu pai a roupa do Superman. Aí o que aconteceu com ele? Ele entendeu a sua identidade. Ele sabia quem ele era, porque ele falou com o pai dele. E a sua identidade, ela torna possível o seu propósito e o seu destino. E isso nós temos saber realmente quem nós somos. Não permita que o diabo use na sua vida, tentando dizer, mas você não é filho? Você não é filha? Se você é filha, por que você está passando tanta tentação assim? Por que você está passando tanta prova? Nossa, tá difícil, né? Não consegue arrumar emprego. Acho que você não é filha. O diabo sempre vai fazer isso. Ele fez isso com Jesus. Assim que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, Deus falou para ele: este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Depois Jesus foi para o deserto. E o que o diabo disse? Ele perguntou: se você é filho, faz essas pedras se transformarem em pão. Ele atacou onde? Na identidade. Não permita que o diabo ataque você na sua identidade com o Pai. Se você ainda tem características de órfão, você pode muito bem falar: eu não quero mais isso para minha vida. E permitir que você se torne realmente filha, porque você já é. Mas que você aceite essa verdade dentro de você. Amém? Na parábola, o filho mais novo, ele somente entendeu a sua identidade como filho quando seu pai lhe deu roupas novas, anel e as sandálias. Ele conseguiu entender qual era a sua identidade. Ele conseguiu entender que ele era filho. Porque ele não faria isso por um empregado. Mas ele fez isso por um filho. Papai faz assim conosco. Ele nos ajuda em todas as coisas. E ele não mudou. Talvez você nessa noite possa estar se perguntando: mas onde que ele estava quando tantas situações adversas eu passei na minha vida? Onde ele estava quando eu fui abusada? Ele estava lá comigo.
Onde que ele estava quando eu fui rejeitada? Ele estava lá comigo. Mas ele estava esperando a oportunidade e providenciando a cura para a sua vida. E eu gostaria que você não esquecesse a identidade que você tem nele. Eu quero saber se hoje aqui tem alguém que nunca recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador para você conseguir se tornar filha do papai. Pode levantar sua mão se tiver. Amém. Mas agora eu quero convidar você, se essa palavra falou ao seu coração, se você sabe que você precisa desse encontro com o papai, eu gostaria de convidar você, que você pensasse na palavra vulnerabilidade, pensasse na palavra de que eu não devo nada para ninguém e se colocasse aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero te dar um abraço do Pai. Pode vir aqui na frente, a Alicia vai estar cantando um louvor e eu gostaria de orar por você, se tiver alguém que queira vir aqui na frente para nós orarmos.